Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Bruno Mota, professor de História do Colégio Estadual Pandiar Calógeras. Estou participando do episódio semanal do Podpend para falar de quem foi Steve Biko. Você já ouviu falar deste nome? Se não, se liga no podcast de hoje. Steve Biko, ele foi uma grande personalidade na luta contra a segregação racial na África do Sul, onde se tornou referência no combate em todo o mundo. Você vai se entender se ligando no podcast de hoje. Steve Bantu Biko nasceu em King Williamstown em 18 de dezembro de 1946. Era filho de família humilde. Ele perdeu o pai quando era criança e a mãe teve que sustentar não só ele, mas como seus 3 irmãos desde quando ele era pequeno. A trajetória, né, é, política, missionária, lutadora, né? Vamos colocar dessa forma de Biko, vai começar aos 15 anos de idade, onde ele e seu irmão mais velho, Kaya, e outros 50 alunos foram expulsos do Lovedale College, acusados de participar aí de um grupo, de uma divisão, né, chamada POCO, que era braço armado do Congresso Pan-Africano, que, devido à segregação racial na África do Sul, estava banido. E ele entrou nesse grupo para lutar pelos direitos, né? Lutar contra o apartheid, regime que excluía a maioria da população negra de direitos na África do Sul e privilegiava a minoria branca a ter aí, vamos dizer assim, todos os direitos, né? Depois de ser expulso desse colégio, né, ele se matriculou e se formou em 1966 no St. Francis College, um internato liberal em Natal, e depois ingressou na Faculdade de Medicina da Universidade da mesma cidade. Lá ele se envolveu, né, com a multirracial União Nacional dos Estudantes Sul-Africanos, sigla NUSAS, uma organização moderada que há muito tempo defendia os direitos dos negros. Ele logo se desencantou com a NUSAS. Por quê? Porque acreditava que, em vez de simplesmente permitir que os negros participassem da sociedade sul-africana branca, a própria sociedade precisava ser reestruturada em torno da cultura da maioria negra, já que em 1968 ele cofundou, né, a All Black Organização dos Estudantes Sul-Africanos, e ele se tornou seu primeiro presidente no ano seguinte. A SASO, né, que é a Organização dos Estudantes Sul-Africanos, foi baseada na filosofia da consciência negra, que encorajou os negros a reconhecer a sua dignidade e o valor próprio inerentes. Na década de 1970, o movimento da consciência negra se espalhou do campus universitário para as comunidades negras urbanas em toda a África do Sul. E em 1972, Biko foi um dos fundadores da Black People's Convention, uma organização guarda-chuva de grupos da consciência negra. Logo, Biko teve muito destaque, né, e atraiu os olhos dos governos. Tanto que em 1973, né, ele foi censurado e banido, ele e suas organizações. O que significa isso? Ele estava limitado a fazer discursos e a andar pelos lugares, porque o seu discurso ele encorajava as pessoas a se reconhecerem como negros e não somente como participantes de uma sociedade controlada por brancos. As organizações que ele participou, cofundou, né, ou fundou, ele pregava junto com seus pares esse discurso. E isso incomodava a elite branca que estava no governo. Tanto que, além dessa censura, ele foi preso 4 vezes em 2 anos, entre 1975 e 1977, tá? Até que em 1977, essa última vez, né, em um bloqueio na estrada de Porto Elizabeth, ele e um outro ativista foram presos e Biko foi encontrado nu e algemado do lado de fora de um hospital de Pretória, a cerca de 1.190 quilômetros daquele local, e veio a falecer em causas, vamos dizer assim,
classificar duvidosas, entre aspas, em 11 de setembro, morrendo de hemorragia cerebral maciça. A versão, né, existem várias versões aí sobre a sua morte. Teriam dito que Biko teria feito greve de fome, né, e por isso teria vindo a falecer, mas a sua representatividade era tão grande que houve uma pressão internacional porque ninguém caiu naquele discurso do governo, né? Não acreditando na versão oficial. Então foi reconhecido publicamente posteriormente que Steve morreu de danos cerebrais sofridos durante uma briga na prisão, já que ele fora levado para a prisão e ficou preso e lá teria se envolvido numa confusão, mas ninguém foi responsabilizado. E anos mais tarde, né, vieram aí a versão extraoficial, oficial, né, podemos colocar dessa forma, que Biko teria sido torturado e morto devido à sua representatividade. Só que a morte de Biko, né, ela não acabou com a luta, né, do movimento do negro se reconhecer como negro. Ao contrário, ela provocou manifestações em várias localidades pelo mundo e ele logo foi alçado ao lugar de Marte, inspirando outros a lutar pelas igualdades dos direitos entre negros e brancos em várias partes do mundo. Como retaliação, a África do Sul baniu as organizações, né, principalmente as que Biko trabalhou, e as pessoas continuavam a lutar mais e mais contra aí, o apartheid. E Biko ele ficou como uma referência. Tem até uma organização na Bahia, né, que luta pelos direitos dos negros, que tem o nome de Steve Biko como homenagem. E além disso, tem outras referências de Steve Biko, né? Ele foi homenageado por diversos artistas, né? Tem até uma canção, a minha pronúncia de inglês não é muito correta, chamado Biko's Can't Lament, de Steel Pulse, e Biko, de 1980, de Peter Gabriel. E um filme, né, em 1987, de Richard Attenborough, chamado Cry Freedom, ou Um Grito de Liberdade, que é um drama bibliográfico sobre Biko. Tá? E inclusive a música de Peter Gabriel chamada Biko foi trilha sonora aí deste filme. E na série de ficção científica americana Star Trek, né, The Next Generation, tem uma espaçonave chamada USS Biko. Ou seja, ele foi uma grande personalidade, né? Ele morreu novo, com 30 anos, mas a sua luta ela transcendeu e transcende até hoje gerações. E quando se vai falar de luta, né, sobre a igualdade social e principalmente racial, desculpe, e principalmente do negro se auto-reconhecer, se lembra-se de Steve Biko. Bem, pessoal, chegamos aí mais um final, né, de um podcast. Espero que tenham gostado. E na descrição deste episódio você vai encontrar os meus contatos nas redes sociais. Acessem lá. Um grande abraço e até a próxima.